Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui gravando esse vídeo com um propósito bem específico de direcionar uma série de estudos para novos convertidos. Pessoas que estão iniciando a sua jornada cristã e que necessitam de um melhor aprofundamento em conceitos básicos, inicialmente, aquilo que a palavra de Deus nos oferece por conteúdo. É extremamente importante que nós, como cristãos, no início da nossa jornada, possamos nos achegar ao povo de Deus, a uma igreja séria, que pregue a palavra do Senhor de maneira clara e coerente, e assim possamos alcançar o nosso objetivo, que é poder atingir a nossa maturidade cristã. É essencial para todo cristão, no início da sua jornada, poder ter esse objetivo, essa meta de poder mergulhar na palavra do Senhor, debruçar sobre a verdade bíblica e poder crescer espiritualmente. É extremamente natural e muito importante que isso aconteça. Por isso que nós estamos propondo, através de uma série de alguns vídeos que estaremos gravando e publicando aqui, né, no nosso canal, para que você possa estar tendo acesso a esse conteúdo precioso da palavra do Senhor. Nesse primeiro vídeo, nós vamos estar estudando a lição número 1, que é uma nova natureza. Nós vamos estar estudando a partir deste assunto, deste conceito, né, de que todos nós, quando nos convertemos em Cristo Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, a partir do momento que nós nos sujeitamos ao Senhor Jesus Cristo, o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos é adicionado, né, uma nova natureza, nos é dado uma nova perspectiva de viver, de maneira que a nossa velha natureza, com os nossos velhos hábitos, são deixados para trás, né? Somos libertos da escravidão do pecado, somos totalmente transformados em nossa mente, em nosso corpo, de maneira que buscamos a viver uma vida de santidade, buscamos viver uma vida que agrade e glorifique o nosso Deus. Eu quero pedir que você que está acompanhando esse vídeo esteja abrindo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler o verso 17, é um texto bastante conhecido da maioria, né, dos irmãos, mas para você que está começando a sua jornada, a sua caminhada cristã, a carta que Paulo escreve aos Coríntios, ela está no Novo Testamento. Após os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você terá aí Atos dos Apóstolos, depois Romanos, e depois de Romanos, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então você vai abrir a sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, lembrando aí aos que estão começando agora a sua caminhada cristã, a sua jornada, né? A Bíblia, ela originalmente não foi escrita com essa divisão de capítulos e versículos, ela foi escrita em um manuscrito, né, uma carta completa, e foi adicionada depois nas suas traduções, né, os capítulos e versículos. Os capítulos são os números maiores e os versículos os números menores. Isso foi adicionado aos escritos sagrados para auxiliar os leitores modernos, né, a encontrar os textos. Imagine como seria se não houvesse os capítulos e versículos na Bíblia, né? Quando o pastor pudesse pedir você para abrir a Bíblia em um trecho e ele citasse apenas uma frase do texto e dissesse assim, abre lá onde é que está escrita essa frase. Como é que você faria para encontrar, né? Então é muito importante que haja esses capítulos e versículos. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, espero que você esteja. Importante que você tenha uma Bíblia aí junto com você. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas.
As traduções mais antigas dizem assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando uma pessoa ela nasce de novo, essa pessoa ela passa a ter na sua vida uma nova natureza. É muito estranho você encontrar pessoas e dizer para você, e essa pessoa dizer para você assim: olha, eu me converti, eu sou um evangélico, eu fui para a igreja, entreguei minha vida para Jesus. Só que você conhecia essa pessoa e conhece essa pessoa há muito tempo, sabe como que é a vida dela. E aí, desde que ela falou isso para você, você tem observado o comportamento e a vida dela e, estranhamente, você percebe que nada mudou na vida daquela pessoa. Então isso realmente, de fato, é muito estranho, né? O que se espera, de fato, na vida de alguém que se converteu, que entregou a sua vida a Cristo, é uma mudança, né? Uma transformação de vida. É preciso que os frutos da conversão, dessa mudança de vida, elas se tornem evidentes aos nossos olhos, de maneira que nós possamos realmente compreender claramente que aquela pessoa, de fato, é uma nova criatura, uma nova pessoa. As coisas velhas que antes ela praticava, que ela antes dizia, ficaram para trás. Essa nova vida, ou nova natureza, nós adquirimos no exato momento que confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. A nossa condição pecaminosa, né, ela é transformada, né? A Bíblia diz que todo aquele que pratica pecado, ele é escravo do pecado, né? O Evangelho de João diz isso, né? Então, de maneira que quando você confessa a Cristo como Senhor e Salvador, você é liberto. O próprio João, lá no capítulo 8, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho, né, no caso Jesus Cristo, ele te libertar, verdadeiramente você será livre, né? Então, nós passamos a adotar uma nova postura, né? Como alguém livre do domínio do pecado, da escravidão do pecado, nós passamos a agir de forma diferente, né? Se antes nós vivíamos para sujeitar a vontade da nossa própria natureza pecaminosa, né, da nossa condição de escravidão, né, hoje, em Cristo Jesus, nós podemos nos voltar para o pecado e dizer não, né? Não se trata de não poder fazer as coisas, se trata de poder agora não fazê-las, o que é bem diferente, né? Não poder fazer uma coisa é diferente de poder não fazê-la, né? E na vida de todo cristão é assim. A realidade na vida do cristão passa a ser desta forma, né? Nós temos aprendido que em Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se aquela velha natureza, com a nossa condição de escravos do pecado, nos conduziam a um resultado de morte, não só física, mas também espiritual, né? Um distanciamento da presença de Deus, né? A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, a sua vida ela vai mudar, né? Você terá novas perspectivas, você terá agora esperança frente à morte. A morte não terá mais o mesmo significado que tinha para você antes de você conhecer a verdade de Cristo, né? Você passará agora a ter uma esperança para além desta vida terrena, né? Uma vida eterna com o Senhor na glória. Então, nessa lição, nós vamos estudar acerca da nova vida e dessa nova natureza que nos foi dada gratuitamente mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia ela descreve a nossa vida, né, como dividida em duas naturezas: a velha natureza e a nova natureza. A velha natureza era a nossa vida antes de nós nascermos de novo, antes de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. A nova natureza, portanto, é a nossa nova vida agora com um novo nascimento, né? Então nós entregamos a Cristo a nossa vida, nós mudamos, nós abandonamos aquela velha vida de pecado e agora passamos a andar em novidade de vida. Essas duas naturezas, elas são encontradas na Bíblia
e são nos esclarecidas, né, de forma bem precisa no texto em que Paulo escreve aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 16 até o verso 21. O texto de Gálatas está após aí a carta de Paulo aos Coríntios, que você abriu, vem Gálatas. Então Gálatas já é o próximo livro da Bíblia após 2 Coríntios. Gálatas, se você virar aí algumas páginas da sua Bíblia, você vai encontrar esse texto. Gálatas, capítulo 5, verso 16 até o verso 21. Nós vamos encontrar aqui dentro desse texto o resultado ou fruto dessas duas naturezas, né? Aquela velha vida de pecado em que você vivia, escravo do pecado, e depois do momento que você entrega a sua vida a Cristo Jesus, você passa a ter uma nova vida, né? Você passa então a servir ao Senhor, e isso vai gerar em sua vida frutos, né? Resultados. E aí nós vamos entender isso. Gálatas capítulo 5, verso 16 até o 21. Você encontrou aí na sua Bíblia? Então acompanhe a leitura junto comigo. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e invejas, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, e aqui nós vamos encontrar agora o fruto do Espírito. Nós vimos aqui as obras da carne, né, os pecados que fazem parte da natureza corrompida, pecaminosa, decaída do ser humano, daquele homem escravo do pecado que vive distante de Deus. Agora nós vamos encontrar, a partir do verso 22, o fruto do Espírito Santo. Ou seja, nós vamos encontrar aqui a presença do Espírito Santo e o que ele gera, as virtudes que o Espírito Santo gera no coração da vida daquele que entregou a sua vida a Cristo. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é, verso 22, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Olha só o que Paulo vai dizer. Contra essas coisas não existe lei. Com relação aos pecados das obras da carne, Paulo ele encerra o verso 21 dizendo, né, contra essas coisas eu já vos previno, ou como já vos preveni antes, né, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aqui Paulo está dizendo para todos aqueles que praticam esses pecados, para todos aqueles que vivem subjugados às obras da carne, né? A sua natureza corrompida. Com relação às virtudes do Espírito Santo que nós lemos, no verso 22, né, o verso 23, ele vai dizer o seguinte: contra essas coisas não existe lei, ou seja, não há impedimentos, não há regras. Com relação ao fruto do Espírito Santo, você deve viver, né? Entregar-se, né? Deleitar-se nessas
virtudes do Espírito Santo, desfrutar delas, vivenciá-las dia após dia, sem nenhuma objeção, sem nenhuma regra, né? Agora, com relação aos pecados, de fato, Paulo ele encerra a lista de pecados das obras da carne, dessa natureza corrompida, com uma regra, com uma lei, né? Ou seja, contra essas coisas já vos preveni, como antes já havia prevenido, né? Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, na sua lição, você vai agora aí com uma caneta, né, e um papel, ou a sua própria lição aí, se você tiver ela, né, você irá escrever alguns pecados que se encontram nessa velha natureza, conforme descrito no texto. Então, conforme Paulo descreveu aí no texto, você vai observar aí o versículo 19, verso 19, e o verso 20, verso 19 até o verso 21. Esses 3 versículos contêm aí a lista de pecados que compõem as obras da carne, né? Aqui não é como uma banca de verdura ou de frutas, né, que nós vamos olhar para ela e escolher qual desses pecados que nós estamos mais próximos ou sujeitos a cometê-los, né? A verdade, meus irmãos, é que todos esses pecados aqui fazem parte de uma natureza só, que é a natureza humana corrompida pelo pecado, certo? Então, não existe nenhum desses pecados aqui que nós talvez não teríamos condições ou não seríamos capazes de cometê-los. Todos eles, igualmente, nós carregamos dentro da nossa própria natureza. Somos potenciais, né? Por exemplo, aqui, homicídios, né, bebedeiras, né, glutonarias, né, partidarismo, discórdia, egoísmo, né, todos esses pecados nós carregamos um potencial de cometê-los, né? Então, isso é algo que faz parte da nossa própria natureza humana, certo? Existem algumas atitudes que nós tomamos, né, e que muitas vezes nos surpreendem, né, a nós mesmos. Às vezes a gente comete certas coisas e a gente para assim para refletir e a gente pensa, poxa, nunca imaginei que eu fosse capaz de cometer tal ato, né? E a gente fica surpreso com nós mesmos, né? E assim, a nossa natureza humana ela se revela e muitas vezes nos surpreende, né, com a capacidade que nós carregamos dentro de nós mesmos de cometer algo errado, né? Isso faz parte da natureza, ok? Então depois que você anotar aí, né, esses pecados, Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, né, é importante se lembrar que esta é uma descrição de uma natureza humana sem Cristo como Salvador e Senhor, né, dela. Então, é importante compreender, né, que todos esses pecados, né, se fazem presentes e governam a vida, né, de todo aquele que anda nesse mundo sem ter conhecido a verdade, ter se entregue, né, à salvação de Cristo Jesus. Okay? Agora, do verso 22 a 26, nós temos aí o fruto do Espírito Santo. Por que nós falamos o fruto e não os frutos, né? Porque a presença do Espírito Santo ela é única e ela gera em nós um fruto. E esse fruto traz consigo qualidades, virtudes, né? Então, isso é algo que deve nos direcionar a um entendimento, uma compreensão de que todas as virtudes que fazem parte do fruto do Espírito Santo devem estar presentes e serem vivenciadas. Porque se nós falássemos os frutos, certamente nós selecionaríamos, né? Assim como nós selecionamos aqueles pecados que a gente acha que a gente comete e outros que a gente diz não ter coragem de cometer, em relação ao fruto do Espírito Santo, se nós tratássemos como frutos, certamente também nós diríamos, olha, a parte do amor eu gosto, mas a paciência eu não tenho tanto, o domínio próprio eu não consigo, a bondade eu acho que dá e a benignidade não dá. Então, o que Paulo traz para nós aqui é o fruto do Espírito Santo. E ele traz consigo virtudes, qualidades. Então, se você tem o fruto, você vai vivenciar e praticar, né, desfrutar isso na sua vida em sua plenitude, né? Ou seja,
todo o fruto do Espírito Santo é vivenciado na sua vida. Não há nenhum dessas qualidades ou virtudes do fruto do Espírito Santo que deve ser deixado de lado, deixado de fora. Ok? Verso 22 até o verso 26. Você vai escrever aí, né? Por favor, você vai escrever numa folha ou na sua própria lição, né? Essas 9 características, né? São 9 virtudes do Espírito Santo, ok? Paulo descreve a nova natureza nesse texto, em Gálatas, capítulo 5, verso 22 até o verso 26. Né? Existem aqui 9 qualidades, 9 virtudes que Paulo descreve, né, como fruto do Espírito Santo, são produzidos pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Então isso é muito importante. Por quê? Porque você entregou a sua vida a Cristo Jesus, se você passou a caminhar com Jesus, a ler a Bíblia, a conhecer essa verdade, né? Naturalmente, a presença do Espírito Santo que lhe foi dada, né? Ele foi selado no coração, vai gerar em sua vida todas essas características, todas essas virtudes. Veja só, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Então, Paulo fala, olha, contra essas coisas não existem lei, ou seja, não existem impedimentos. Você pode viver e desfrutar delas diariamente na sua vida, nas suas relações. Você pode manifestar o fruto do Espírito Santo. Isso é algo importante. É a maior evidência de que alguém, de fato, se converteu a Cristo Jesus. Alguém realmente foi inserido na família de Deus. Alguém que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É a demonstração clara, externa, evidente de cada qualidade e virtude do Espírito Santo, aqui descrita nesse texto. Verso 25 vai dizer assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Isso é muito importante. Nós precisamos realmente entender, né, que quando nós caminhamos com o Senhor, nós crescemos e nos fortalecemos através do fruto do Espírito Santo, que está presente em nossa vida. Né? É uma questão de sujeição agora, não à vontade da nossa carne, não à vontade do nosso eu, mas agora à vontade do Espírito Santo. Se nós negligenciarmos, né? Se nós omitirmos, abrirmos mão de todos esses privilégios que nós temos em Cristo Jesus e vivermos segundo a nossa velha natureza, com aqueles velhos hábitos que nós praticávamos antes, naturalmente, né, nós vamos experimentar um enfraquecimento, de maneira que, né, nós não vamos estar andando no Espírito Santo, mas andando segundo a nossa carne. E aí o que vai acontecer na nossa vida? Daqui a pouco nós vamos estar praticando as mesmas coisas que antes nós praticávamos antes de conhecer a Cristo. Né? Estaremos novamente nos sujeitando ao pecado. Então, é preciso entender. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você não vai simplesmente ser impedido de cometer pecados. Alguém que se entrega a Cristo, ele continua ainda sujeito à prática do pecado. Só que há uma diferença. Com a presença do Espírito Santo na sua vida e com o fruto do Espírito Santo sendo gerado em seu ser, há agora uma possibilidade de você andar pelo Espírito e ser fortalecido nele, de maneira que a sua carne, com as suas vontades pecaminosas, que estão vinculadas à sua natureza corrompida pelo pecado, sejam enfraquecidas e deixadas de lado. Agora, se você abrir mão desses privilégios, de andar no Espírito, né, de praticar a palavra de Deus, de usufruir de todos esses privilégios espirituais que Deus nos deu, e aí você olhar para a sua velha natureza e alimentá-la diariamente, você vai estar fazendo um caminho inverso, né, e voltará
aquela velha natureza com as suas velhas práticas. E essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Cristo Jesus pagou um alto preço pela sua vida para te ver livre do domínio do pecado e não sujeito a ela novamente. Nós chamamos isso de santificação. O caminho da santificação, né? Quando falamos de santidade, santificação, nós estamos falando de uma vida cada vez mais distante do pecado e cada vez mais perto de Deus. E para que a gente possa alcançar esse objetivo, é importante desfrutar de todos os privilégios espirituais que o Senhor nos deu. Nós vamos ler mais um texto. Leia aí na sua Bíblia, junto comigo, o texto que Paulo escreve aos Efésios. Efésios é uma carta que está logo depois de Gálatas. Se você virar algumas páginas aí na sua Bíblia, Efésios, capítulo 4, verso 22 até o 24. Vire algumas páginas aí. Efésios 4, 22 ao 24. Olha só o que Paulo vai falar aí. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Verso 23. E a vos renovar no espírito, na vossa mente. Verso 24. E a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. É muito importante que você grife esses 3 versículos aí na sua Bíblia com uma caneta. Deixe marcado aí na sua Bíblia, porque isso aqui é algo que fala a respeito do ideal de Deus na vida de todo aquele que é inserido nessa jornada cristã. Qual é o ideal de Deus? Que você possa se despir do velho homem. O que é despir? Quando você vai tirar a sua roupa, né? Você está se despindo. Então, você tira essa roupa do velho homem, da velha natureza, junto com todo o seu procedimento anterior, né? Como você, às vezes, depois de um longo dia de trabalho, você se suja todo, né? E aí você chega em casa, você quer tirar aquela roupa suja, você quer tomar um banho, né? Então, depois que você faz isso, né, você sai do banheiro, depois de um banho, né, limpo, você não vai voltar lá e pegar aquela roupa suja que você trabalhou o dia todo e vai vestir ela de novo. Ou vai? Não é isso que Deus quer para você. Né? Depois que você toma um banho, você tira aquela roupa suja, você toma um banho, se limpa todo, você vai buscar o quê? Se vestir de uma roupa nova, de uma roupa limpa. Né? Esse é o propósito de Deus, é o que o verso 24 vai dizer. E a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então lembre-se sempre disso. Né? O processo natural na vida de todo aquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus, que se converte ao Senhor, que Jesus passa a se tornar o Senhor e Salvador da sua vida, é que ele possa se despir do velho homem, com seus velhos hábitos de pecado, sua velha natureza, e se revista de um novo homem, né? Ou seja, de uma nova natureza, com novos hábitos, novos procedimentos, né? Com um vocabulário novo. Então tudo passa a mudar, certo? Agora, é importante entender que há um processo gradativo nessa mudança, né? À medida que você se relaciona com a palavra de Deus, à medida que você caminha junto ao povo de Deus, à medida que você ora incessantemente, né? Que você vai desfrutando de todas essas riquezas e privilégios espirituais que o Senhor deu a você, você vai naturalmente se lavando, se purificando, né? A palavra de Deus, Paulo, ele compara ela com a lavagem pela água, né? A purificação, a lavagem, né? Ou seja, a nossa vida ela vai sendo transformada, moldada segundo o caráter de Cristo, quanto mais nós nos envolvemos com os recursos divinos, esses privilégios espirituais que o Senhor nos deu. Né? Colossenses capítulo 3, versos 5 a 17. Colossenses também, virando algumas páginas aí da sua Bíblia, você vai depois de Efésios, Filipenses, depois vem Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versos 5 até o 17. Veja só. Acompanhe comigo aí. Algumas páginas depois, Colossenses, capítulo 3, versos 5 até o 17. Olha o que diz. Portanto,
Eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar, né? Palavras torpes, vocabulário sujo, palavrões, esse tipo de coisa não deve existir na boca de um cristão, né? Verso 9: não mintais uns aos outros. Não pode se falar mentiras, né? Pois já vos despistes do velho homem. Olha só Paulo dizendo novamente aí, ó. Despir do velho homem, retirar aquela roupa suja depois de um longo dia de trabalho. Vocês já se despiram, né? Verso 10: e vos revestis do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, é preciso entender aqui a importância e o valor de tudo isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Ele está nos apontando em direção a uma nova postura, a um novo comportamento, a um novo procedimento na nossa vida. Não faz sentido, né, alguém que tenha dito: entreguei a minha vida a Cristo, e a vida dele continuar a mesma coisa. Nada ter mudado, né? Não faz o menor sentido. Então é muito importante compreender essas verdades e praticá-las. Dar o verdadeiro fruto do Espírito Santo, né, de maneira que ele se torne evidente e a verdadeira comprovação de algo que aconteceu no nosso interior. Ok? Vamos prosseguir com o nosso estudo. Então, um crente que tem atitudes novas é um crente que nasceu de novo, é um crente que tem um novo proceder, né? Uma nova vida. Um crente tem atos novos, né? Vamos refletir sobre uma pergunta. Você pode dizer assim: eu nasci de novo, minha vida realmente tem mudado, mas algumas vezes sinto a tentação de pecar e algumas vezes peco. Será se eu continuo sendo um cristão que nasceu de novo, verdadeiramente? Talvez você pode se pegar pensando nessas coisas. Será se eu de fato me converti? Será se eu ainda necessito ou careço de ainda uma conversão genuína, autêntica? Como eu disse, né, todos nós que nos convertemos ainda continuamos sendo sujeitos ainda a tropeços e erros, né? A verdade é que agora nós não somos mais escravos do pecado, mas isso não significa que nós não incorramos no perigo de poder tropeçar e cair em algum pecado em determinado momento da nossa vida, né? Então, só que é importante a gente entender que o pecado ele passa a ter um outro significado na nossa vida agora, né? A nossa relação com o pecado agora ela muda, né? Antes nós vivíamos para praticar o pecado, nós não tínhamos escolha, não tínhamos opção, éramos escravos do pecado. Um escravo ele não tem vontade própria, um escravo não pode dizer a si mesmo: olha, a partir de hoje eu não quero mais ser escravo. Ele não pode chegar para um outro escravo e dizer assim: olha, tem muito tempo que você está escravo, eu acho que está na hora de você sair, ser livre, eu vou te liberar a partir de hoje. Ele é tão escravo quanto o outro. Então, um escravo ele não pode fazer nada, né? Mas a partir do momento que ele recebe a liberdade, né, a sua carta de alforria, né, a partir do momento que ele é livre, né, ele só vai voltar àquela velha vida de pecado se ele quiser, né? Então, ou seja, é entender que diante de nós existem recursos que nos são dados para que nós possamos viver neles. Diante de nós só vamos realmente incorrer naquela velha prática de pecado se nós abrirmos mão desses recursos que Deus tem nos dado, né?
O alto preço o Senhor Jesus Cristo pagou pelas nossas vidas. Agora cabe a nós obedecer a palavra de Deus. O verdadeiro fruto, a maior evidência, né, de que nós somos verdadeiramente salvos, não é o fato de nós nunca mais cometermos pecado, não é isso. Mas é diante dos nossos erros, diante dos nossos tropeços, de alguma vez por outra cometer um pecado, é você reconhecer que cometeu um pecado. É você entender que aquilo que Jesus fez por você, né, não é para que você pudesse viver na prática do pecado novamente. Então o que você vai fazer? Com a presença do Espírito Santo na sua vida, né, a palavra de Deus lá na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, nos orienta a fazer o quê? Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, né, nós vamos ter aí as 3 cartas de João, né, vai dizer assim: se confessares os vossos pecados, ele, no caso Jesus, será fiel e justo para vos perdoar todos os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Então, nós confessamos a Cristo o pecado que cometemos, pedimos a Ele perdão e Ele, então, nos perdoará. Apagará a nossa transgressão, perdoará, né, o nosso pecado, nos purificará de toda injustiça que nós tenhamos cometido, né? Então, essa é a relação que o cristão passa a ter com o pecado. Às vezes, ele ter algum descuido, né? O pecado ele passa a ser como uma espécie de acidente, né? Ninguém peca por acidente. Todo pecado é premeditado, né? Mas a verdade é que, em algum momento, né, nós vamos tropeçar e cair, né? Ninguém sai de casa pensando assim, ó, hoje eu vou cometer um acidente. Hoje eu acordei com a vontade de cometer um acidente. Ninguém faz isso, né? Ele acontece de maneira que você não está esperando. Agora, o pecado ele deve ser tratado da mesma forma, né? Nós devemos tratar o pecado dessa forma. Você está ali, você cometeu um pecado, você não queria, você talvez naquele momento foi fraco, você negligenciou, você omitiu a palavra de Deus, você às vezes deveria ter dedicado tempo orando, lendo a Bíblia, buscando mais do Senhor, né, se envolvendo com as coisas de Deus no seu dia a dia, e por você ter dado as costas a isso, omitido essas coisas, né, e aí você acabou enfraquecendo o seu espírito e dando vazão aí à sua carne, e acabou tropeçando e caindo. Mas a esperança para nós de confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos verdadeiramente daquilo que nós cometemos, né? O propósito de Deus, ao nos permitir confessar os nossos pecados, é que nós, de fato, abandonemos a prática do pecado e não mais venhamos a incorrer nele novamente. Amém? Vamos prosseguir dentro do nosso estudo. O cristão nascido de novo, ele é livre da escravidão do pecado por 2 razões. Que razões são essas? O crente recebeu uma nova natureza como um presente da parte de Deus na sua vida. Olha só, a primeira carta de João, como eu disse, a primeira carta de João está lá no finalzinho da Bíblia. Então você vai pegar a sua Bíblia aí, antes de Apocalipse, Judas, depois as 3 cartas de João. A primeira carta de João, no capítulo 3, leia aí os versos 9 e 10. Diz, primeira carta de João, capítulo 3, verso 9 e 10. Aquele que é nascido de Deus não peca quando? Habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Então veja só, um foco aqui específico, no versículo 9, que fala que aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Ou seja, João ele não diz que ele nunca mais vai pecar, mas que ele não peca habitualmente. Ou seja, o pecado na nossa vida como cristãos, como filhos de Deus, ele passa a ter um novo significado.
Antes vivíamos na prática do pecado de forma habitual, rotineira. Agora em Cristo Jesus, o pecado ele passa a se tornar um acidente, né? Ou seja, nós cometemos nossos pecados, mas logo reconhecemos que cometemos esses pecados, essa falha, esse tropeço, e logo voltamos os nossos corações para Deus em arrependimento, em contrição, em quebrantamento. Prosseguindo então. Percebe-se aqui nas palavras dos versículos que nós lemos, não pratica o pecado habitualmente. Essa frase dentro do texto ela é muito importante para nós, né? Não vive na prática do pecado habitualmente. Por quê? O versículo 9 vai nos dizer: pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Veja só, esse nascido de Deus tem um significado especial. Aquele novo nascimento que Jesus havia dito lá em João 3 para Nicodemos, você se lembra? Quando ele fala a respeito que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui, essa palavra, pois a semente de Deus permanece nele, essa palavra semente no grego é sêmen, né? O que é o sêmen? O sêmen é o meio pelo qual as características do pai são passadas ao filho. Então, não vivemos mais na prática do pecado porque a semente de Deus está em nós. Quando nós nascemos de novo, recebemos do Espírito Santo na nossa vida, então a semente de Deus é introduzida em nós. As características do Senhor, né? De maneira que nós passamos a ter uma nova natureza, uma nova vida. É isso que aqui o apóstolo João está descrevendo na sua primeira carta. A nova natureza, ela vai trazer para nós frutos, novos frutos, uma nova vida. A segunda razão pela qual nós somos livres da escravidão do pecado é que o novo crente é livre da escravidão do pecado porque o Espírito Santo vive e passa a habitar em seu coração. Veja só, ainda nessa primeira carta de João, no capítulo 4, dá uma olhadinha aí, capítulo 4, verso 13, diz assim: assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por haver ele nos dado o seu Espírito. Então, como é que nós sabemos que somos livres da escravidão do pecado, que nós somos verdadeiramente salvos e que nós agora pertencemos ao Senhor? 1 João, capítulo 4, versículo 13. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por haver ele nos dado do seu Espírito. No momento que você fez a sua oração, entregando a sua vida a Cristo Jesus, que você tomou a decisão de falar: olha, a partir de hoje eu quero caminhar com Jesus, eu quero andar por esse caminho, eu quero entregar a minha vida a Ele, você recebeu o Espírito Santo na sua vida, no seu coração. Você foi selado. E o Espírito Santo presente na sua vida é a garantia de que Cristo Jesus um dia irá voltar e irá levar você com Ele, juntamente com toda a sua igreja, para habitar com Ele na glória eterna. Então isso é um motivo de grande alegria no nosso coração, né? Ainda no capítulo 4 de 1 João, veja os versículos 1 e 2. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Então, quem são aqueles que de fato pertencem a Cristo? Quem são aqueles que foram verdadeiramente salvos? Aqueles que foram redimidos dos seus pecados?
aqueles que podem dizer que têm esperança de vida eterna e salvação, aqueles que têm o Espírito Santo em sua vida. E como sabemos que o Espírito Santo está presente em nossa vida? Todo aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O papel do Espírito Santo é dar testemunho a respeito de Jesus. Então, quanto mais você fala de Jesus, quanto mais você vive os ensinamentos de Jesus, quanto mais você obedece aos ensinos da palavra de Deus, quanto mais você vive as riquezas e os privilégios espirituais que Cristo te ofereceu, maior evidência você dará de que o Espírito Santo habita em seu coração. Isso é algo que alegra o nosso coração. Isso é algo que nos mostra que estamos verdadeiramente no caminho certo, no caminho que nos conduz à presença de Deus. Então, temos visto na Bíblia que um crente nascido de novo não vive na prática habitual do pecado. Porque Deus tem concedido a ele uma nova natureza, uma nova vida, onde a sua velha natureza, com seus velhos hábitos pecaminosos, foram deixados para trás. E ele também tem selado a nossa vida com a presença do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo? A pergunta é, quando é? Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? No exato momento em que você recebe a Jesus Cristo pela fé, em que você confessa Jesus Cristo como o único e o suficiente Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo então passa a vir morar dentro de você, habitar em seu coração. Nós encontramos na Bíblia 2 versículos que são muito claros em relação a quando o crente recebe o Espírito Santo. O primeiro está em Atos, capítulo 11, verso 17. Então vamos voltar aí algumas páginas. Depois de Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, você vai ter Atos dos Apóstolos. Então, antes de Coríntios, antes de Romanos, antes de Atos. Aliás, antes de Romanos vem Atos. Atos, capítulo 11, verso 17. Encontrou aí a sua Bíblia? Atos, capítulo 11, verso 17. Diz assim: portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu, para que pudéssemos me opor a Deus? Veja só o que Paulo está dizendo. Aqui é uma fala, né? O próprio Paulo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo. Esse dom aqui se trata da presença do Espírito Santo na vida do cristão, né? Então, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma coisa está ligada à outra. A presença do Espírito Santo, o recebimento deste dom especial, que é o dom do Espírito Santo, a presença do próprio Deus na sua vida, está diretamente ligada à sua fé em Jesus Cristo. Ok? Só fazer uma correção aqui, naquilo que eu disse, né? Quem estava proferindo essas palavras aqui não era Paulo, é Pedro. Pedro foi quem disse, né, a respeito do Espírito Santo. Uma página atrás, Atos capítulo 10, versículo 47. Dá uma olhadinha aí. Atos capítulo 10, verso 47. Diz assim: será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo?
Veja só isso. Será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Aqui é uma pergunta que o próprio Pedro também está fazendo, né? Na ocasião aqui, ele estava pregando na casa de um homem chamado Cornélio, e ali ele havia pregado o evangelho àqueles que estavam na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião, né? Um soldado importante, quase que um general, né? Um comandante de um exército, né? De uma centúria, né? Romana. E não somente Cornélio, como também os da casa de Cornélio haviam se convertido ali. E depois de convertido ao Senhor Jesus Cristo, eles receberam o Espírito Santo e então foram batizados. Está bem claro aqui, né, nessa passagem, que essas pessoas elas receberam o Espírito Santo no momento exato em que ouviram a mensagem do Evangelho e então creram no Senhor Jesus Cristo, né? E ainda estes haviam sido batizados logo depois que receberam o Espírito Santo, né? Ou seja, o batismo pelas águas, ele vem logo na sequência da nossa conversão, né? Você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o Espírito Santo na sua vida, passa a morar e habitar em seu coração, e logo em seguida você é batizado pelas águas. Assim é a ordem natural, né? A sequência natural na vida de todo cristão verdadeiro. Amém? Então, nossa conclusão aqui é que o pecado ele já não domina mais a nossa vida, porque fomos livres da escravidão, do domínio do pecado, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Agora a nossa vida passa a tomar um novo rumo, uma nova direção, né? A nossa vida agora ela passa a mudar completamente, de maneira que agora a presença do Espírito Santo na nossa vida passa a governar, a dirigir os nossos passos. As nossas decisões, nossas ações, né? Nossas atitudes, nossos comportamentos passam a ser motivados pela presença do Espírito Santo na nossa vida, de acordo com o fruto que é gerado em nós, né? A nossa vida ela é transformada, nós passamos a adotar agora uma nova natureza, uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Sabemos também que temos essa nova natureza, que o Espírito Santo é quem dirige a nossa vida, né? É quem nos motiva nessas novas atitudes. Tem nos levado, nos conduzido a uma nova maneira de viver. Se a pessoa diz que é nascida de novo, mas continua se alegrando com aquela velha vida de pecado que ela vivia anteriormente, então é porque, na realidade, ela não nasceu de novo. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu nasci de novo, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou evangélico, eu sou membro de uma igreja, mas as atitudes dela, o comportamento dela é de alguém que ainda vive no pecado, de alguém que se assemelha com um modo mundano de viver, tenha convicção clara na sua mente de que esta pessoa não nasceu de novo verdadeiramente. Essa pessoa não nasceu de novo. Ok? Voltando aqui à pergunta, né? Todos aqueles que nasceram de novo cometem pecados? A resposta é sim. Ou seja, nós cometemos pecados, mas não com prazer e alegria. Nós tropeçamos e caímos. Muitas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus. Nós deixamos de gastar tempo e dedicar a nossa vida à leitura bíblica, à oração, à comunhão. Nós nos enfraquecemos espiritualmente. Damos vazão à velha natureza que ainda está em nós, lutando contra o Espírito. E às vezes tropeçamos e caímos. Mas para isso, há esperança de confessarmos os nossos pecados e o Senhor ser fiel para perdoar os nossos pecados, apagar as nossas transgressões e dar a nós
a chance, a oportunidade de abandonar esse pecado e nunca mais cometer. Esse é o verdadeiro significado de arrependimento, mudança de vida. Você muda, você abandona. Mesmo que você tenha tropeçado e caído depois da sua conversão, você pede perdão a Deus e você abandona este pecado. Outra pergunta. O crente nascido de novo, ele vai continuar se alegrando e praticando habitualmente o pecado? Não. O crente, ele não tem mais prazer no pecado. Ele foi livre da escravidão, do domínio do pecado. Ele agora encontra prazer e alegria nas coisas de Deus, né? Então, ele não vive mais na prática habitual do pecado, como lemos lá na primeira carta de João, né? A semente de Deus está presente em nós. Nós que nascemos de novo, temos a semente presente em nossa vida, a semente de Deus. Então, agora, adotamos uma nova natureza, um novo estilo de vida, né? Para os que não são crentes, o pecado continua dominando as suas vidas. Eles continuam sendo escravos do pecado, né? Para o crente, o pecado é como um intruso, né? E isso não lhe pertence mais, né? O crente, ele não se sente mais confortável em viver ou ter que lidar com o pecado na sua vida, né? No seu dia a dia. É como um estranho na sua vida, né? Então, quando uma pessoa nasce de novo, ela está consciente de seu pecado. Ou seja, a presença do Espírito Santo no seu coração permite que ela tenha plena consciência daquilo de errado que está sendo cometido. Dá a ela, a presença do Espírito Santo, dá a essa pessoa sensibilidade para entender que aquilo que está sendo feito é errado e que ela necessita abandonar essa prática para viver em novidade de vida, né? Viver uma vida que glorifica a Deus, que agrada a Ele, em obediência à palavra de Deus, né? Nós temos aí o exemplo do Senhor Jesus Cristo, né? Que em Mateus capítulo 4, você vai anotar isso na sua Bíblia para ler depois, Mateus capítulo 4, né? E Hebreus capítulo 2, verso 18, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Então anote esses três textos aí. Mateus capítulo 4, verso 1. Hebreus capítulo 2, verso 18. E Hebreus capítulo 4, versículo 15. Você vai encontrar nesse texto aí um padrão perfeito de como lidar com a tentação. De como nós devemos lidar com o pecado quando ele se apresenta na nossa vida, no nosso caminho, né? Todos nós que fomos livres da escravidão do pecado pela fé em Cristo, temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, recebemos do Senhor, né, a liberdade para olhar para o pecado e dizer, olha, eu não quero mais. Isso não me pertence mais. Isso é algo que não me traz mais prazer. Minha vida agora é para a glória de Deus. A minha vida agora é para fazer a vontade daquele que me salvou, que me perdoou e que deu a mim a esperança de vida eterna e salvação. Amém? Então, nós encerramos aqui essa primeira lição sobre uma nova natureza, uma nova vida, né? E no próximo vídeo nós vamos ter a lição número 2. Né? Nós vamos estar estudando sobre os novos privilégios que nós recebemos nessa nova vida cristã, nessa nova vida com Deus. Gostaria de fazer uma oração por você e pedir a Deus que abençoe a sua vida e o seu dia. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, quero colocar diante do Senhor, Pai, a vida de todos os meus queridos irmãos que estão iniciando a sua jornada cristã, que estão iniciando a sua caminhada agora de fé, ó Deus, que estão acompanhando este vídeo. Seja com eles, ó Pai. Abençoe as suas vidas, fortaleça a vida de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero exaltar e bendizer o teu santo nome, ó Pai. Pedir que o Senhor, ó Deus, fortaleça a vida deles. Nós sabemos, ó Pai, que o início dessa jornada não é fácil. O inimigo muitas vezes se levanta para tentar afastar, para tentar, ó Deus, tirá-los deste caminho, mas que a palavra do Senhor possa abundar em seus corações. Que o seu Santo Espírito, que se faz presente em suas vidas, os fortaleça, dirija, ó Deus, os seus passos com sabedoria e discernimento. Ó Deus, que a tua palavra, que a luz que emana das Escrituras possa resplandecer sobre as suas vidas, ó Pai.
Em nome de Jesus Cristo. Seja, Pai, com cada lar, cada família, cada irmão ou irmã que está começando essa jornada cristã agora e que está acompanhando esses vídeos, ó Pai, com o propósito de ser alimentado pela Tua palavra. Que o Senhor o abençoe. Que o Senhor, ó Deus, possa guardar as suas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor abençoe, os guarde. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, faça resplandecer sobre eles o Teu rosto. Tenha misericórdia da vida de cada um deles. Sobre a vida destes irmãos, sobre a vida da sua igreja, sobre a vida de todo o Teu povo que está espalhado em toda a face da terra. Que o Senhor levante sobre eles o Teu rosto e nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.